O Senhor Jesus orava no jardim do Getsêmani, entrou em extrema agonia e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Como se chama esse fenômeno na medicina? Lendo e explicando. Lucas capítulo 22. Sejam todos bem-vindos. Aproveite esse momento para se inscrever no canal. Aproveite esse momento para compartilhar com a sua família. Estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda, estamos lendo novamente e você pode me ajudar compartilhando com os seus familiares em nome de Jesus. Vamos lá para a leitura de hoje. O capítulo é um pouco extenso, por isso vou fazer uma leitura dinâmica. Vamos lá. Lucas 22. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada Páscoa. Lucas vai até 24. Então, nesse momento, já está chegando no momento da crucificação de Jesus. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Veja que eles sempre tinham medo da multidão, porque a multidão aclamava, a multidão o queria, a multidão adorava. Quem contestava o tempo todo eram os escribas, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei e os sacerdotes. Mas a multidão sempre o aclamava. Então, os principais dos sacerdotes, principais aqui, Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, e os escribas andavam procurando como o matariam. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Quando Jesus escolheu os 12, ele passou a noite em oração. E um deles era um diabolos, ou um diabo, como o próprio Jesus diz. Dos 12, um traiu, 2 queriam mandar fogo do céu para matar todo mundo, ou seja, estava um pouquinho difícil. Esses discípulos que Jesus escolheu para mostrar que não existe igreja perfeita. Né? A própria igreja de Jesus, ele tendo orado, ainda tinha todas essas pessoas com um problema. Né? Vamos lá. Entrou Satanás em Judas. Judas era calado, tesoureiro, mas o pouco que ele falou, não falou muito como Pedro, o pouco que ele falou foi zangado porque a mulher estava derramando aquele perfume caríssimo, quando ele achava que deveria ser dado aos pobres. Na verdade, era uma narrativa de Judas, porque ele queria era roubar. Significa que ele já estava desviando o dinheiro da tesouraria da igreja de Jesus. Pense aí. E foi esse tal Iscariotes e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregariam, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, ou seja, se alegraram porque um dos 12 passou para o outro lado, porque Satanás entrou nele. Quando um obreiro, um crente, fica diferente, muda de lado, né? Nesse sentido, é porque Satanás já entrou nele. E ele concordou, ele, Judas, concordou em receber dinheiro e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço, sem escândalo. Chegou, porém, o dia dos ázimos, o dia da Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa, dia dos pães ázimos. E mandou a Pedro e a João, aqui é Jesus que mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Pedro e João perguntaram a Jesus: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Aqui tem um mistério, porque não era comum o homem carregar o cântaro de água. Quem fazia isso eram as mulheres.
aqui tem um mistério, né? Por que esse homem carregando o cântaro? Era um sinal. Essa pessoa certamente já tinha falado com Jesus, o Jesus tinha falado com ele. Era um sinal de que iria receber Jesus em sua casa. E direis ao pai da família da casa, siga o homem do cântaro, é mistério, né? Siga aquele que tem água. E direis ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aleluia. Ao mesmo tempo que parece algo combinado, podemos entender também que Jesus possa ter feito essa proposta diretamente, porque sabia que no coração daquela pessoa ele tinha um aposento preparado. Quem sabe ele dissesse, quem me dera que um dia Jesus viesse aqui na minha casa. Jesus sabia que ali tinha um local propício. É uma espécie de cenáculo. Veja que o Pentecoste vai acontecer no cenáculo. E aqui a última ceia, ou a Páscoa, a primeira ceia, né, e a última Páscoa, é feita nesse local. O mestre procura um aposento, né? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Olha o mistério do mobiliado aí. Eu estou orando para Jeová me dar as coisas mobiliadas, já, né? Aleluia. Mudar para comprar tudo não é legal, não. O bom é mobiliado. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, assim, tudo pronto. Ele sabia que aquele homem tinha o local certo e que desejava recebê-lo. E indo eles acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Se Jesus não se ausentou deles, né? Aqui é um mistério, realmente. É como se aquele homem tivesse esse desejo e de repente chegam os discípulos de Jesus perguntando, olha, o mestre perguntou se não tem um local aí para preparar a Páscoa, e o homem estava esperando. Acharam, como havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, inclusive o traidor. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que vai instituir ali a ceia, né? Vai celebrar com eles a Páscoa e só vai participar de uma reunião como essa no reino de Deus, ou seja, nas bodas do Cordeiro. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai, tomai-o, reparti-o entre vós. Por isso vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Eita, aqui estreitou o negócio, né? A mão do que me trai está comigo à mesa. Os 12 estavam colocando a mão na mesa. Os 12 estavam molhando o pão. Era assim. A mesa era no chão. A mesa era baixinha, você sentava no tapete, ficava ali compartilhando o pão molhado. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E ele estava ali. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Bem, aqui nós vemos duas contendas. Duas perguntas. A primeira é, qual dos 12 vai trair? A segunda é, qual dos 12 vai ser o maior? Qual dos 12 vai assumir a igreja quando ele morrer? Entenderam? Houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Não era Pedro que Jesus escolheu? Pedro, Tiago e João? Mesmo assim,
havia ali uma contenda sobre qual seria o maior. E ele lhes disse, ele Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles e os têm com autoridade sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor. Governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Eu estou aqui para servir. Jesus disse, eu sou diácono. Eu estou para servir. Siga o meu exemplo. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, ou seja, sejam como eu, queiram apenas servir, e eu vos destino o reino para vocês, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Um privilégio para os apóstolos, um local honrado, Jesus está prometendo nos tempos vindouros, né? Na restauração de tudo. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. É interessante que Satanás entrou em Judas, não entrou em Pedro, porque Jesus intercedia por Pedro. Pedro era o mais falastrão, o mais afoito, tinha tudo para ser o traidor, mas Jesus intercedeu por ele. Simão, Simão, ou Pedro, Pedro, quando chama duas vezes é atenção, é cajado. Marta, Marta, Pedro, Pedro, Saulo, Saulo, porque me persegue. Então, é uma advertência quando chama o nome duas vezes. Satanás pediu para cirandar como trigo, pediu para acabar com você. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Andou com Jesus 3 anos. E Jesus está dizendo, quando você se converter, confirma os teus irmãos. E ele lhes diz, Jesus, perdão, aqui é Pedro. Ele lhe diz, Senhor, Pedro dizendo, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eita, Pedro. Disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, agora é diferente. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a, compre uma espada. Se prepare, vai ser tempo difícil, vamos precisar. Para que se cumpra as escrituras, né? Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Ou seja, vamos fazer aqui um teatro. Vocês vão comprar espadas, né? É para parecer mesmo que nós somos um bando, porque é o que os sacerdotes armaram lá, é que nós somos um bando. A narrativa que os sacerdotes criaram é que nós somos malfeitores, nós temos que tomar e dar um golpe em César. Foi exatamente isso. Nós somos um bando. Então, compre aí uma espada que é para configurar que nós somos um bando mesmo, né? E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele disse, tá bom, basta. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Veja, que a espada aqui era só para configurar, porque Jesus esteve com eles, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos. E ele estava achando que Jesus era um fora da lei, então ele disse, tá bom, bota 2 espadas aí que vão nos prender mesmo, como fora da lei, deixa-se cumprir as escrituras. E ele agora foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. E chegou àquele lugar, e quando chegou àquele lugar disse, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Quando nós oramos pouco, estamos procurando ser tentados.
E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, a ponto de, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Aleluia. Lucas é o único que menciona esse anjo. Lá na tentação, um dos evangelistas, não lembro agora, também disse que um anjo chegou depois que ele venceu a Satanás, os anjos chegaram e o serviu, né? Aqui é muito interessante, porque um anjo do céu que o fortalecia, porque nesse momento ele está abatido fisicamente, psicologicamente, a ponto de, olha aí, esse versículo é o nosso versículo chave de hoje. E posto em agonia, Jesus em agonia, sim, orava mais intensamente, ou seja, quando o negócio aperta, nós devemos orar mais. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Segundo a medicina, esse fenômeno se chama hematidrose. E porque justamente Lucas é o único que menciona que se transformou o suor em gota de sangue. Porque Lucas é médico. E os outros não atentaram para esse fenômeno. Lucas é médico. E ele destaca que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Isso é um fenômeno chamado hematidrose, que ocorre quando a pessoa entra em extrema agonia, no estresse em grau elevado. Era assim que Jesus estava nesse momento, porque ali ele estava decidindo que ia até a cruz. A cruz foi só consequência, porque a decisão, a vitória da cruz veio aqui no jardim do Getsêmani, quando ele orou e o seu suor se transformou em gotas de sangue, hematidrose. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Estavam abatidos, fracos. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, a guerra está travada. O príncipe das trevas está se aproximando e vocês estão dormindo. Guerra espiritual não é fácil. Dá sono, tem dificuldade, você não consegue falar nada. É um peso espiritual. Era isso que Jesus estava passando. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12 que se achava, que se chamava Judas, ia adiante dela, da multidão. E chegou-se a Jesus para o beijar. Epa, por que beijar? Significa que Jesus estava trajado como todos. Significa que Jesus era confundido entre os 12. Porque ele teve que beijar para identificar. Significa que Jesus estava no meio do povão, como um igual. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam em pé com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Vamos atacar? Vamos reagir? Será que é agora que o Senhor vai mostrar que é filho de Davi? Vai montar no cavalo e vai guerrear? E um deles, eita Pedro, só pode ser Pedro, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Orelha direita. Era a orelha direita que se passava sangue, polegar direito, orelha direita e polegar direito do pé, para ser consagrado. Acabou com o ministério do servo do sacerdote. Cortou a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocou-lhe a orelha e o curou. Pronto. Restaurado. Orelha direita. Para quem almejava o ministério, não poderia ter nenhum defeito, não poderia ser mutilado. Jesus coloca de volta a orelha, Jesus cura. Aleluia. Mesmo estando prestes a ser preso.
E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapau? Não estou entendendo. Tenho estado todos os dias convosco no templo. Eu prego, eu ensino, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, vocês estão agindo fora da lei. Não me prenderam no templo porque tinha medo do povo. Aí vieram aqui, às escondidas, no jardim, na calada da noite, porque o inimigo age nas trevas. O injusto age nas trevas. O ditador age nas trevas. Ele disse: Eu estava convosco todos os dias e vocês não me prenderam. Então, prendendo-o, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Ei, Pedro. O salmista disse: A minha alma te segue de perto. Pedro seguiu de longe. Vai negar. E havendo-se escondido, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, junto à fogueira, na roda dos escarnecedores. Seguiu Jesus de longe, depois sentou na roda dos escarnecedores. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Entregou Pedro. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro criado, outra pessoa, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Quando você anda 3 anos com Jesus, não tem como esconder mais a marca. Você também é galileu, tua fala te denuncia, você fala como galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, a reclamar, né? Cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Esse versículo aqui é muito duro, é forte, né? Jesus estava lá no julgamento, lá diante do sumo sacerdote. Quando Pedro nega, Jesus se vira e olha para ele. Tado de Pedro, vai desabar, né? Porque quando Jesus olhou, o galo cantou, né? E agora Pedro cai na real. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele viu que não era o cara, e não era quem ele achava que era. Por isso Jesus intercedeu por ele, porque ele era sincero, mas não sabia da sua fraqueza. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo a Jesus. E vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto. E perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Bateram no rosto. Cuspiram, humilharam. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos. Ou seja, amanheceu o dia, ele passou a noite ali sendo torturado. Ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no-lo. Ele replicou: Se vos disser, não crereis. Ou seja, eu estou 3 anos com vocês, vocês me perguntar agora. A samaritana descobriu que ele era o Cristo em poucos minutos. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Vocês mesmos estão dizendo.
Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Ou seja, ele está blasfemando, dizendo que é filho de Deus. Essa é a Bíblia, palavra-chave. Na fenda da rocha está o pastor João Neres. Foto do meu amigo Dudu, casa esse mês, agora de maio. Um abraço, meu amigo missionário Dudu, da Jocum. Olha aí, que benção. E nós estamos nesse cronograma, tá? Já terminamos o livro de Êxodo. Estamos agora em Lucas, vamos seguir aí depois para Atos, Levítico, Marcos, Romanos, até lermos a Bíblia toda. Minha inspiração é essa Bíblia do meu pai. E hoje nós lemos Lucas 22. Aleluia. Deixa eu tirar aqui e vamos orar agradecendo por mais um capítulo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta live, por mais esse capítulo do Evangelho de Lucas, pela vida dos teus filhos que estão acompanhando essa leitura. Entrego em tuas mãos cada casa, cada família e peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. E, oportuno, peço também que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e guarde e proteja Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe, boa tarde e paz seja convosco.